São muitos anos praticando, fazendo testes, virando a noite e criando artes para chegar até aqui e fazer um vídeo mostrando a forma mais fácil e rápida da gente criar color grading. E é isso mesmo, são as nuances da vida, né? Mas eu sei que esse vídeo vai ser muito importante para você ser muito mais produtivo e com certeza muito mais rápido nas suas edições. Eu espero que você aproveite, deixe aí o seu apoio e vamos nessa pro vídeo. Bom, pra gente iniciar esse vídeo e entender melhor sobre essa técnica, é importante perceber que as imagens elas possuem informações. As informações aqui da imagem ela pode ser traduzida também nas outras linguagens artísticas, né, como vídeo, um poema, claro que não igual um poema exatamente, né, olha só que belas estrofes, né, que belas línguas e que palavras, né, bonitas, mas de todo jeito existe sim uma leitura como se fosse um texto, um poema realmente, a gente faz uma leitura de cima para baixo, da direita para a esquerda, e lá no Japão seria praticamente ao contrário, né. O importante é entender que existem então essas informações, mas de todo jeito vamos trabalhar somente com duas, que seriam as luzes e as sombras. Para isso então, eu consigo observar aqui através da nossa ferramenta Channels. Essa daqui não vai ser uma aula específica, me desculpe, né, caso você não saiba utilizar a ferramenta Channels, mas de todo jeito você vai entender e compreender bem certinho aqui acompanhando os passos. A gente vai ter aqui então algumas informações de luzes e sombras diferentes aqui para cada camada, Red, Green e Blue. Aqui no caso eu posso estar utilizando a minha camada de Red, nesse caso, eu vejo que ela está recebendo aqui a informação de branco nas áreas de luzes e as áreas de sombras estão pretas. Perfeito. Guarde essa informação porque ela vai ser importante. Por enquanto, eu vou precisar somente fazer uma seleção dessa informação aqui que eu tenho na camada de Red. Como que eu faço isso? Seguro Ctrl ou Command no teclado e dou um clique aqui por cima da camada dela. Prontinho, então tem aqui as informações, como eu disse, tem área de luz, tem área de sombra, e aqui no caso nós estamos selecionando as áreas de luzes, porque eu quero a luz e está branco. E aqui nesse momento a gente pode observar esse channels como se fosse também trabalhar por cima das máscaras, né? O que é branco aparece, o que é preto some. Então é exatamente sobre isso que nós estamos fazendo aqui na ferramenta Channels. Portanto, depois de ter selecionado tudo, né, eu posso clicar aqui em RGB, volto para a minha camada de Layers e a gente vai fazer o nosso primeiro ajuste. Para isso, eu vou abrir aqui o nosso Solid Color. E assim a gente vai ter então essa informação que a gente tinha selecionado agora guardado dentro da máscara do Solid Color e eu posso colocar aqui alguma cor específica. Como eu sei que as áreas de luzes, então vou colocar aqui uma cor um pouco mais quente, um pouco mais perto do amarelo e também o meio termo do verde. E o importante agora é que se eu duplicar essa minha camada, eu vou entrar agora na máscara dela, eu vejo que tem as áreas de luzes e as áreas de sombras. Caso eu aperte agora o Ctrl Command mais I para inverter tudo isso daqui, né, com a minha máscara aqui selecionada, certo? Eu vou dar o Ctrl Command mais I e a gente vai ter então toda essa informação invertida. O que eu tinha antes de área de luz aparecendo, né, agora ela vai sumir e o que eu tenho da área de sombra que ela vai aparecer. No caso então, eu volto agora para a minha cor e eu posso colocar aqui alguma cor outra, como por exemplo um azul, ou então um azul um pouquinho ainda mais escuro. Desse jeito nós temos agora então uma combinação de cores aqui na imagem. Claro que não é esse efeito, não é esse o resultado, né? Se fosse isso não precisava de um tutorial, mas é muito simples e bem rápido para a gente chegar no resultado final agora. O que eu vou fazer? Vou agrupar essas duas layers, Ctrl Command mais G no teclado, e agora a gente pode brincar com os nossos Blend Modes. Geralmente, né, os Blend Modes que mais funcionam são o Overlay ou então o Soft Light. Aqui no caso vou colocar Soft Light, posso selecionar ele, e a gente já pode observar também o resultado. Vejo antes, eu vejo depois. O interessante é que eu utilizei ferramentas nativas do Photoshop, então se eu quiser fazer qualquer tipo de modificação, por exemplo, essa daqui eu sei que é as áreas de sombras, então eu quero que as áreas de sombras fiquem um pouco mais magenta, um pouco mais próximo do azul, por exemplo, e aqui nas áreas de luzes, pelo contrário, um pouco mais próximo do amarelo, ainda mais quente, né? Se eu quisesse fazer alguma cor um pouco mais sépia também, eu poderia colocar as duas informações aqui nas cores quentes, simplesmente, né, do laranja e um pouco mais do amarelo, mas eu acho que eu fico mais satisfeito ainda, né, quando eu coloco uma cor fria nas áreas de sombras e uma cor quente nas áreas de luzes. Eu vejo agora o antes e o depois novamente, se ficou muito forte, eu tenho a liberdade também de alterar a opacidade aqui das minhas duas layers separadas, ou então aqui do meu grupo por completo. Venho aqui na opacidade, baixo um pouco mais, vejo antes e depois, e a gente consegue uma aplicação então perfeita de color grade. Bom, isso daqui, como eu disse, é somente processo simplificado para você ser um pouco mais produtivo aí no seu dia. Mas se você quiser aprender Photoshop do básico ao avançado, curso de edição e manipulação de imagens, então adquira os meus cursos, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você vai aprender limpeza de pele, volume, color grade, nitidez e muito mais conteúdo. Não perca mais o seu tempo e a sua criatividade, clica aí no link abaixo e venha ver como que é bom ser um verdadeiro profissional. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se encontra no próximo.